Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aí, o profeta está dizendo aqui que eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito. Eles estão cegados. Aí estão os seus mistérios que estão ocultos sobre este selo, sobre o sexto selo. Aí ele fala, no 164, nós estudamos isto. E eu lhe mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí estão elas. Estas trombetas são soltas contra os judeus. Não estão vendo? Não contra os gentios. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, é que eles são o quê? Selados. O tempo terminou, a igreja está chamada. Aí ele cita algo aqui. Olha o detalhe. Eu coloquei aqui como uma chave. Por que uma chave? Isso aqui eu não coloquei agora. Não é uma coisa. Agora é uma expressão assim. Eu tenho lido, eu tenho orado, reli. Eu quero que vocês observem, coloquem aí, irmãos, anotem, por favor, anotem aí. Uma chave aqui. Que chave? Ele está falando de uma vista antecipada, uma visão antecipada de uma noiva. Ele está falando de algo aqui. Ele está dizendo assim, quando ele está falando, presta atenção, quando ele está falando a respeito da noiva ser chamada e selada, né, quando os selos são abertos, ele cita esta vista antecipada da noiva, uma visão. Aí, junto com isto, ele cita assim, observem, haverá um tempo, algum dia, quando eles dirão, eu pensei que a igreja devia ir antes da perseguição. Está dizendo, eu pensei que a igreja deveria subir antes da tribulação. Está vendo? Esta igreja é a noiva. Eu pensei que a igreja deveria ir antes da perseguição. Eu pensei que haveria o quê? Um arrebatamento. Já passou e vocês não souberam. Por quê? Aí ele vai citar aqui, isto é o que ele disse acerca de João uma vez. Vocês sabem. Disseram, como?
Porque dizem os profetas, que os escribas, né, que Elias tem que vir primeiro. Ele disse, ele já veio. E até mesmo os discípulos não souberam disto. Eles fizeram com ele o que quiseram. O arrebatamento, olha o que ele disse, o arrebatamento será do mesmo modo. Em 1 hora. Ele prometeu fazer isso. Ele não prometeu, veja bem, ele não prometeu mostrar Elias assim. Como assim? Ele não prometeu mostrar Elias de uma forma secreta. Vocês entenderam? Ele não prometeu mostrar Elias assim, mas ele prometeu tomar uma noiva assim. Em 1 hora em que não penseis. É numa hora em que não penseis. As pessoas não estão pensando no arrebatamento. Eles sabem que vai haver um arrebatamento. Eles sabem que vai haver uma grande tribulação. Mas hoje, quem pensou no arrebatamento hoje? Quem pensou hoje? Quem hoje, durante o dia inteiro no seu trabalho, onde você esteve, você parou 1 minuto para dizer, pode ser agora o rápido? Quem pensou? Não precisa levantar a mão, não. Faça a tua análise pessoal. Ou foi uma correria? Ou você correu o dia inteiro e não pensou no arrebatamento? Porque ele virá em que hora, irmãos? Em 1 hora em que não penseis. O que vai acontecer? Somente uma mudança no momento de um piscar de olhos ser arrebatados. Então vocês são deixados, então esse é o tempo. Então vocês são deixados. Eu não quero estar no meio desse vocês são deixados. Você quer estar? Quer estar no meio desse aqui? Então vocês são deixados. Não. Quem são esses vocês? Esses que não estão vendo o que está acontecendo. Não estão percebendo. Paulo disse, nisso pensais. Observe, irmãos, o quão sério é a citação. Então, eles colocaram aqui para mim, para nós continuarmos aqui, este espírito que estava em Judas esteve ininterruptamente no ministério de Jesus. Este espírito que estava em Judas esteve ininterruptamente no ministério de Jesus. Essa palavra, né? Bem. Então, ambos chegaram aonde? À cruz. Jesus foi pendurado na cruz, voluntariamente dando sua vida pelos pecadores e entregando seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois de Pentecostes, esse mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi esse espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro, e se ele vai, no nome de Jesus, fazendo as coisas poderosas e promovendo grandes reuniões,
ele ainda faz muito mais dinheiro e edifícios, educação e todas as coisas com o conceito material. Observe simplesmente esse espírito que está sobre eles. E não sejam enganados. Judas andava com o quê? Como um dos 12. Ele fez milagres também, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. Ele, na verdade, tinha um ministério. Ele nunca atingiu o Pentecoste, pois ele não era verdadeiramente semente. Ele não era um verdadeiro filho de Deus, não, Senhor. E o mesmo se dá agora na sinagoga de Satanás. Não sejam enganados. Vocês não serão enganados se vocês forem dos verdadeiros eleitos. Jesus disse que vocês não serão enganados. Sim. Essas pessoas dizem ser cristã, mas não são. Vocês viram? Tá. Então veja. Observe. Na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, o profeta no parágrafo 127 e 128, ele fala assim: eu sei que tenho segurado vocês por muito tempo. É meio-dia, mas eu gosto desta comida. Isto é vida. Ela é vida para o crente. Reconheça o dia em que você está vivendo e o sinal do tempo. Veja onde tudo está. Onde está Israel? Onde está a igreja? A imoralidade. Onde está a noiva? O que resta? Qual é a próxima coisa, irmãos, que nós estamos esperando? Ele diz: o arrebatamento da noiva. Como será? Numa hora em que não penseis. Porque cada igreja está buscando por algo grande. Os pentecostais dizem: glória a Deus, virá um dia em que faremos isso, faremos aquilo. Veja, eles são professantes. Eles creem. É igual aquela vez que Caifás disse: não é certo que um homem deva morrer e não perecer uma nação inteira? Caifás citou. Então, vai morrer uma nação inteira, então que morra um homem no lugar de todos. A Bíblia disse que ele era o sumo sacerdote, e por isso que ele falou assim. Ele profetizou, não sabendo o que ele dizia. Mas ele percebeu a genuína verdade daquilo, que ele estava sacrificando o verdadeiro Deus do qual ele afirmava representar como sumo sacerdote. Que triste. As pessoas sacrificando o Deus que eles afirmam crer. Assim é hoje. Eles estão buscando lá, em algum lugar que venha um tempo maravilhoso. Ora, eu vou às convenções dos homens de negócio e eles dizem: glória a Deus! Os pregadores se levantam e apenas estimulam a multidão, dizendo-lhes: virá um grande avivamento. Vocês estão prestando bem atenção na palavra? O que eles fazem? Eles estimulam a multidão, dizendo o quê? Virá um grande avivamento. A mão do Senhor estará sobre a terra. E como as pessoas vão adiante, correndo como... E não percebe o quê? E não percebe que estão sob o quê? As trombetas que são para quem? Para Israel.
Eles não estão percebendo. Estas trombetas que são para Israel, que nós estamos vendo aqui, as 7 trombetas que são para Israel, olha o que elas fizeram. Elas vieram, elas tocaram, elas soaram e soltaram demônios de perseguição. Vocês entenderam? 200 milhões de demônios invisíveis, sobrenaturais. É sobre Israel. Mas, enquanto isso está acontecendo lá, tem algo acontecendo aqui. Vocês vão perceber isso. Enquanto isso está acontecendo lá, irmãos, tem algo acontecendo aqui. Então, nós devemos olhar como, de que forma? Quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de quem? De Sodoma e Gomorra. Será também na vinda do Filho do Homem. Quando você olha essas duas situações, ele está citando Noé e ele está citando Sodoma e Gomorra. Ele está citando 2 eventos que nós devemos olhar para esses eventos de uma forma mais profunda, né? Nos dias de Sodoma havia aquele espírito sodomismo. Vocês todos entendem o que é isso? Havia aquele espírito ali, nos dias de Sodoma e Gomorra. Preste atenção, irmãos. Preste atenção, igreja, que as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. O cerco está aí. Eu ia postar esses dias no grupo, não postei. Sabe, eu não tenho muito assim aquela tendência de mostrar assim muito esses acontecimentos que estão tendo de uma forma enfática, no sentido de nós tivemos a primeira vice-presidente nos Estados Unidos. Conectaram, né? Fizeram a conexão com aquela profecia. Eu disse, vocês observem isto. Mas eu não sou muito propenso a ficar dando datas, dando personagens, sabe assim? Entende o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Mas vocês devem observar. Por quê? Vocês devem observar. Aí nós observamos assim, né? Fizemos uma observação do segundo presidente católico dos Estados Unidos. O primeiro foi Kennedy, o segundo é este. Aí, esses dias, eu estava observando que o presidente dos Estados Unidos colocou um secretário do transporte, um membro eu tenho que expressar bem as palavras aqui. Acho que é da comunidade, né, da LGBT. Então, aí quando ele foi tomar posse, né, ele deu um beijo no marido dele. Ele deu um beijo no marido dele. Eu quero que vocês só observem essas coisas. Eu só estou
Eu só estou dando assim algo bem leve para que você comece a observar estas coisas. E aí, pela reportagem, me parece, se eu não estou enganado, de que o presidente autorizou agora a colocar a bandeira deles lá. Tem que colocar nos departamentos, pode colocar as bandeiras. Preste bem atenção. Se nós fixarmos, irmãos, somente Sodoma e Gomorra, vamos esquecer dos Cavaleiros de Manre. O que tem nos Cavaleiros de Manre, irmãos? A visita de Elohim. O que tem nos Cavaleiros de Manre, irmãos? Segredos. Hã? O que tem lá nos Cavaleiros de Manre? Tem um homem lá chamado Abraão. Tem Abraão ali totalmente separado de Sodoma, totalmente separado. Ele não estava nem sabendo o que está acontecendo lá dentro de Sodoma. Ele estava lá, sentado na porta da sua tenda, olhando o pôr do sol, de repente. Diz o profeta que era meio-dia quando ele chegou lá. Não era o pôr do sol, era meio-dia. Abraão sentado lá. Com o que Abraão estava preocupado, será? Será que Abraão estava preocupado? O que Abraão estava pensando? Abraão estava dizendo assim, pensa um pouquinho, qualquer hora dessa, a promessa vai ser cumprida. Quantos anos fazia que ele estava esperando? 25 anos. Talvez ele já tinha acabado de dizer para a esposa, Sara, está perto? Mas Abraão, já faz tantos anos, Abraão. Já dei Agar, né? Já gerou Ismael. Vocês estão acompanhando a história, irmãos? Ele estava lá no Cavaleiros de Manre, quando de repente aparece quem? Elohim. Aquela conversa dos dois, irmãos, corre lá, mata um novilho, faça pão, pega manteiga e lava os pés e fique aqui. Quando estava acontecendo aqui, ele estava preocupado com Sodoma e Gomorra. Um exemplo assim, será que ele estava preocupado assim numa força de expressão? Será que ele estava pensando lá em Sodoma ou ele estava pensando na promessa? Porque Abraão, ele se fortificava onde? Na promessa. Então, quando nós vemos estas coisas, por isso que eu quero que vocês vejam, essas coisas acontecendo aí, está tendo um cerco aí, tem algo acontecendo paralelo, tem algo acontecendo aqui, muito importante. Não deixe de perder isso. Tem algo, tem um sinal muito importante acontecendo conosco. Por isso que o profeta disse que o rapto será assim, dessa forma. Então, quando disse que nós estamos sobre a trombeta, que são para quem? Para Israel. Então, as trombetas que são para Israel é um sinal para nós, os gentios, que algo está acontecendo aqui para nós, porque eles foram cegados por amor a nós. Então, nós devemos estar totalmente envolvidos com aquilo que é para nós estarmos envolvidos. Aí você vê Sodoma, o jeito que está ali. Sodoma, a maneira que está, é um sinal, assim como foi nos dias de Sodoma. Assim como foi nos dias de Noé. Construíam, casavam, davam-se em casamento, a ciência evoluindo, né? A multiplicação da ciência. Mas havia um Noé que entrou na arca junto com a sua família e a porta se fechou. E eles não souberam que a porta estava fechada até que, quando começou a fazer o quê?
o juízo cair. Os primeiros pingos caíram, aí eles foram lá, mas a porta estava fechada. Então, nós, irmãos, não somos estimulados com coisas assim desse tipo. O profeta está dizendo, o nosso estímulo vem da revelação da palavra. O posicionamento, o ensinamento. Agora, o profeta disse aqui, tá, e não percebe que estão sob as trombetas que são para quem? Que são para Israel. Por que eles fazem isso? Ele vai dizer, por quê? É porque eles são meros cristãos, professo, e não percebem. Não estão percebendo. Nem Caifás percebeu o que ele estava fazendo. E eles não percebem que estão rejeitando a verdadeira mensagem que foi enviada para eles. Amém? Cada parte das Escrituras, nós revisando, dia após dia, semana após semana, até que é indisputável. Veja bem, que é a indisputável verdade. Se um cego não pode recebê-la, deixe-o sozinho, disse Jesus. Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu sei que está vindo. Vocês sabem? Agora eu vejo porque Satanás não queria que eu fizesse isto. Satanás não quer. Voltando um pouquinho mais, vocês puderam entender, não puderam? Vamos voltar um pouquinho mais sobre esse acontecimento. Então, dentro das trombetas que são soltas para Israel, ele disse, tem os selos que são abertos para nós. Agora, ele coloca aqui, então, a vida antecipada da noiva. Eu coloquei com uma chave, irmão. Sabe por que eu coloquei com uma chave? Vocês vão entender. Ó, ele disse... Ele só falou um pedacinho aqui. Ó. Vocês lembram? O arrebatamento será dessa forma. Eu quero que vocês meditem que ele está dizendo assim, ó, olha nisso aqui que ele está falando. Presta bem atenção. Ele deu uma visão antecipada. Ele deu uma visão antecipada de uma noiva. Uma visão antecipada de uma noiva, entendendo? De um arrebatamento, de algo que está acontecendo, mas ele disse, mas está acontecendo de uma forma secreta. Está acontecendo de uma forma secreta. Por isso eu coloquei uma chave aqui. Aí ele volta. Vocês anotaram a chave, não anotaram? Anotaram aí? Tá. Aí ele volta e diz assim, 2000 anos, lá no 170. 2000 anos este Espírito, através do povo romano, a igreja romana, não pôde mover-se. Olha só, ele não pôde fazer o quê? Mover-se. Estava ali, essa igreja romana, papal. Mas esse mesmo Espírito vindo, primeiro aonde? Lá em Mussolini, em Roma, o ditador, vocês conhecem. Aí ele cita aqui as 7 coisas que ele mostrou-me em 33. Lembra das 7 visões? Ele fala das 7 visões aqui. Vocês lembram das 7 visões? 5 delas já se passaram, né? O Dr. Livale está escrevendo o livro, que é sobre as eras. 5 coisas perfeitamente, e somente mais 2 coisas por acontecer, disse. Isso aconteceria logo antes da vinda. Aqui estamos nós bem no final agora, e parece como que aquela 6ª coisa está se aproximando, está vendo? Perfeitamente, exatamente, até mesmo as guerras, e como elas aconteceriam, bem na hora exata, e nenhuma vez falhou. Ouçam, pessoal, nós deveríamos fazer um levantamento a cada hora. A cada hora deveríamos parar e fazer um levantamento. Vocês não sabem onde nos encontramos. Muito perto, Eunice. Muito perto. Está muito perto.
está muito perto. Essas 7 visões se encontram na mensagem à era de Laodiceia. Vamos ler, só para ficar registrado aqui. Ó, presta bem atenção. Na página 289. Vamos deixar registrado aqui. Na página 289, da era da igreja de Laodiceia. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX. Talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tenho tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou, deixe-me predizer. Eu não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. Tem um acontecimento em 1977, por isso que ele diz, eu não profetizo, mas eu estou predizendo, não é uma profecia. Não é assim, diz o Senhor. Mas algo aconteceu aqui, eu não vou entrar agora, porque teríamos que entrar na mensagem às 70 semanas de Daniel para que a igreja possa entender o que aconteceu. São acontecimentos que vieram acontecendo. Mas eu quero apenas deixar isso aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, eu baseio esta predição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo de 1933. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã eu divulguei a revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Por isso que ele está conectando aqui, vendo quando ele cita esse ditador aqui, esse mesmo espírito vindo sobre Mussolini, aí ele fala assim, vocês lembram da visão? Aí você tem que lembrar. Então, Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas, assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível, com o seu próprio povo virando-se contra ele. E isso aconteceu exatamente como fora dito. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha. E que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha Siegfried e como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Viu? Foi em 1933 que ele teve a visão. A terceira visão foi na esfera da política mundial. Então, nós vemos as 2 primeiras, né, referente a guerras, certo? Depois, a terceira, referente à política mundial, porque mostrou-me que haveria 3 grandes ismos, que seria fascismo, nazismo e comunismo. Mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. E a voz advertiu, observem a Rússia. Observe a Rússia. Mantenha os seus olhos no rei do norte. Então, ela já foi para a esfera política.
guerra, política. Diz, a quarta visão mostrou os grandes avanços nas ciências que viria após a Segunda Guerra Mundial. Aí já saiu da esfera política e entrou na esfera científica. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica que estava percorrendo belas rodovias sobre controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreterem. O avanço do que da ciência, depois da Segunda Guerra Mundial. A quinta visão tinha a ver com o problema moral. Vocês estão entendendo? Primeira guerra, depois política, depois ciência, depois o quê? Moral. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Por isso que nós falamos no culto passado aqui sobre a feminilidade. Olha só, concentrando em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de seu lugar com a concessão do direito de voto. Então, quando foi concedido para ela o direito de votar, ela começou, então, a sair fora do seu lugar. Depois, elas cortaram seu cabelo. Começou a dar direito para elas. Depois cortou o cabelo. O que significava que elas não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais. Ou, na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira. Com esta visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Medite para vocês verem nessas coisas. Na sexta visão, aí que está. Levantou-se na América a mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Voto, eleição. Estamos na sexta já ou não? Será? Tá. Qual foi a última? Na sétima e última visão, foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras, fumaça por toda a terra.
da América. Então veja que isso foi dado, essas visões, que o profeta chamou de visões maiores e contínuas. Guerras, nas esferas de guerra, na esfera da política, na esfera da ciência, na esfera da moral, na esfera religiosa, Roma, e numa esfera, né, vamos dizer assim, né, a gente fala de esfera, mas você pode perceber estas coisas, né, de uma forma que eu não quero aprofundar nisso, eu só estou citando, porque quando o profeta cita aqui, eu fiz questão de que os irmãos pudessem dizer assim, 7 coisas que ele mostrou em 33, vocês pudessem, então, não ficar tão fora de sintonia assim. Então, quando ele está falando aqui das trombetas, desse espírito que foi solto, ele disse, você lembra lá de Mussolini, das guerras? Você lembra das visões?